paz seja convosco. Nós estamos aqui para a nossa Escola de Sabedoria. E a Escola de Sabedoria é um momento, é um tempo em que nós recebemos a palavra de Deus e Ele investe em nós, como o nome já diz, Ele investe em nós sabedoria para tomadas de decisões, para mudança de entendimento, às vezes uma mudança de hábito. Essa atividade, assim como as outras online, elas não têm sido de um tempo extenso, é uma palavra bem rápida, mas eu quero que ela seja profunda na sua vida. Eu espero, e eu sei que Deus espera muito mais ainda, que essa palavra ela toque a sua vida de uma forma que possa mudar os seus resultados. E quando eu digo resultados, eu digo todos os resultados da vida. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você decidir, tudo aquilo que você tomar como propósito. Deus um dia disse para Abraão que ele seria uma bênção e por onde ele passasse, ele seria abençoado e o lugar seria abençoado. Que assim seja também na sua vida. E hoje a palavra ela vai girar em torno de um termo. O termo é abrigo. Isso mesmo, abrigo. Então, antes de eu começar a falar, enfim, fazer a explanação, eu gostaria que você pensasse um pouquinho o que representa a palavra, o termo abrigo para a sua vida. O que você entende por abrigo? Quando você pensa, eu vou ler o texto, que é o Salmo 91, o verso 1 e 2. Mas eu vou ler numa linguagem bem simples, de um bom entendimento, para que você capte da melhor forma possível. Então, Salmo 91, versos 1 e 2 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, mais uma vez, aquele que habita no abrigo, ó a nossa palavra aí, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Eu quero fazer uma oração já, então curve a sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Pai, que a sua palavra nessa noite, mais uma vez, adentre o nosso coração, mude aquilo que é necessário nos nossos sentimentos e no nosso entendimento, para que possamos colher, Senhor, os frutos que o Senhor determinou, que o Senhor planejou para a nossa vida. Tire agora, retire, ó Pai, dessa vida todo pensamento negativo, todo cansaço moral, espiritual, intelectual. Tire, ó Pai, tudo aquilo que não diz respeito à sua palavra agora, para que haja espaço para a sua bênção. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, que haja uma renovação de entendimento, que haja uma metanoia, uma transformação, e a bênção ela virá em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu acredito que você pensou um pouquinho, cada pessoa ela entende abrigo de uma maneira bem peculiar. A ideia geral provavelmente é a mesma, mas cada um tem o seu detalhe a respeito de abrigo. Provavelmente o termo abrigo para você ele teve um sentido limitado. Não se sinta ofendido com isso. Se eu pensasse aleatoriamente na palavra abrigo, essa palavra ela teria também um sentido limitado para a minha vida. O abrigo que eu imaginaria não seria o abrigo que o Senhor oferece. E eu acho que você não pensou exatamente no abrigo que o Senhor oferece. Entenda bem, o nosso pensamento a respeito de abrigo, como eu já disse, ele é bem limitado. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando o noticiário falava a respeito da chegada do Katrina, à costa dos Estados Unidos, ao sul dos Estados Unidos, pela costa do Atlântico. Você deve se lembrar disso. Nós temos vivido praticamente 4 meses, que só se fala da pandemia, do coronavírus,
Mas há um tempo atrás, algumas outras notícias elas chamavam a nossa atenção, e eu me lembro que há alguns anos atrás essa me chamou muita atenção e eu acompanhava sempre que podia, né, os noticiários atualizando a informação dessa chegada do Katrina, como eu disse, à costa do sul dos Estados Unidos, enfim, à América. O Katrina havia passado pelo Caribe, havia devastado o Caribe, e havia uma preocupação muito grande, né, nos moradores da costa que eu acabei de citar. E eu quero que você entenda bem. Aquele perigo iminente, ele assolou, né, ele alcançou aqueles que não tinham abrigo, mas assolou também aqueles que tinham um abrigo. Então, um abrigo para essa situação, para esse desastre natural, né, para essa intempérie da natureza, o abrigo não necessariamente significou segurança. Pode até ser que para alguns, né, o desastre, a tragédia, enfim, o prejuízo, ele tenha sido minimizado por conta de se ter um abrigo. Mas não necessariamente foi a solução, não necessariamente foi a garantia de proteção. Na iminência chegada, né, do furacão, vou chamar assim, né, não sei qual era a escala, qual era o nível, não me lembro, vou chamá-lo de furacão. Na iminente chegada, todos se preocupavam, aqueles que tinham abrigo e aqueles que não. Então, o fato de ter abrigo para aquela situação não foi sinônimo de tranquilidade, não foi sinônimo de paz. Dá para entender isso aí, para eu poder começar aqui? Então, mesmo alguns, e provavelmente a maioria deles, tendo um abrigo, eles continuavam angustiados, porque eles não sabiam o que iria acontecer após o furacão, durante e após o furacão. Então nós aprendemos com isso que verdadeiramente o abrigo que o Senhor oferece, ele é mais do que uma fortaleza. Ele é uma condição que gera em nós a paz, e não uma paz qualquer, mas a paz que Paulo diz aos Filipenses, uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que eu não consigo medir, eu não consigo mensurar, não cabe na minha ideia a paz que o Senhor me oferece. Ela excede, ou seja, ela transborda o meu entendimento, o meu pensamento, aquilo que a minha mente pode alcançar. Grave isso na sua memória. O abrigo oferecido pelo Senhor é mais do que uma fortaleza. É mais do que um teto. É mais do que parede. O abrigo oferecido pelo Senhor, ele excede, ele gera uma paz, melhor dizendo, que excede todo o entendimento. Excede o entendimento do indouto, mas também do culto. Excede o entendimento daqueles avulsos, alheio a uma religião, mas também excede o entendimento dos praticantes da fé. É além, ele cobre. E é por isso que na palavra de hoje, na lição de hoje, enfim, nós iremos meditar um pouquinho a partir do Salmo 91. Na verdade, a palavra de hoje ela vai ser só o início, só o start, para que você possa pensar diversas situações na sua vida. O Salmo 91, na verdade, ele é um poema. O salmista ele fala desse abrigo do Altíssimo, mas ele fala convidando os seus leitores, os seus ouvintes, a habitar nele. Não é só conhecer o abrigo de Deus, é habitar no abrigo de Deus. Então, eu espero que o Espírito Santo ele ministre ao seu coração através da palavra de hoje, através da Bíblia. Tá bem? Como é o abrigo do Altíssimo? Como que é esse abrigo? Talvez você está curioso, mas como que é esse abrigo, pastor? Então, nos versos que nós lemos, o salmista ele nos mostra como é esse abrigo. Ele é chamado de sombra do Todo-Poderoso. Na versão tradicional da Bíblia, de repente
a Almeida, a corrigida ou a revista, essa palavra, esse termo está assim, à sombra do onipotente. Onipotente significa aquele que detém todo o poder, enfim, todo poderoso. É refúgio e fortaleza. Então, só para você entender bem, no contexto antigo de Israel, no qual, no contexto do tempo que foi escrito, né, esse salmo, quando se falava de sombra, então podia se imaginar o seguinte: uma grande rocha, um penhasco, projetando sombra nas areias de um deserto, né, com um sol escaldante. Tá bem? Então ali, os andarilhos, por exemplo, sempre existiram, eles podiam se abrigar da luz e do calor do sol e ter então um momento de refrigério, um momento de alívio. Nos mesmos versos, o texto nos apresenta o Senhor do abrigo e como Ele é. Então diz que Ele é altíssimo, Ele dá segurança, Ele está acima de tudo e acima de todos. Ele tem todo o poder. E é por isso que nós podemos descansar e nos refugiar nele. Você consegue entender que isso vai além de religião? Isso não tem a ver com a religião, com a placa da sua igreja. A condicional colocada aqui no Salmo 91 não está dizendo aquele que pertence à denominação tal, à religião tal. Então esse pode dizer do Senhor. Não, está dizendo aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Esse descansa à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Então esse, aquele que habita, aquele que faz habitação nessa sombra, é que pode dizer. Não é religião, é a habitação. Mas não é uma habitação física simplesmente, é uma habitação espiritual. Se fosse habitação física, o caseiro de uma igreja, hipoteticamente, ele estaria protegido em qualquer momento. Então não é habitação física, é uma habitação espiritual. É onde eu descanso o meu espírito, onde eu descanso os meus pensamentos, é onde eu descanso o meu entendimento. Nessa habitação eu me refugio, ou seja, eu estou seguro, eu estou em segurança. Se nessa habitação, se nesse refúgio, se nesse abrigo eu estou seguro, eu estou em segurança, então isso quer dizer que fora dele a situação ela não é bem assim. A condição não é essa. Então quais são os perigos fora do abrigo? Talvez essa seja a sequência da sua pergunta. Então dos versículos 3 ao 7 eu não vou ler aqui, mas depois você vai acompanhando. Do 3 ao 7 o salmista ele revela os possíveis perigos. Ele fala de armadilhas. Uma dessas armadilhas é a armadilha do caçador, dos quais o Altíssimo nos livra. E isso é dito lá no Salmo 124, versículo 7. Outro são os riscos da noite, as flechas perdidas que vêm repentinamente através da maldade humana, né? A maldade humana imperando. E isso sinaliza a nossa fragilidade e traz medo e pavor para a nossa mente. Mas o Senhor ele nos cobrirá e a sua fidelidade será o nosso escudo, se nós nos refugiarmos à sua sombra. Por fim, ele fala da peste, e até complicado falar disso no tempo que nós vivemos, né? A peste que traz mortandade e que pode atingir a qualquer um, pois nós somos suscetíveis a doenças, às enfermidades, mas ainda assim o Senhor nos garante que, estando nós na sombra dele, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 do outro lado, e nós não seremos destruídos. Que palavra maravilhosa é essa? Porque ele já nos deu a sua vida, à sombra do Onipotente. Então essa é uma escolha minha, essa é uma escolha sua, uma escolha que nós temos que fazer. Se eu fizer do Senhor, se eu fizer do Altíssimo o meu abrigo, o meu refúgio, então eu estou protegido.
O salmista ele nos desafia a fazer do Senhor o nosso abrigo e refúgio. Há outras opções às quais nós podemos recorrer, e às vezes nós até recorremos. Às vezes nós recorremos a pessoas, nós recorremos ao cônjuge, aos pais, aos irmãos. Às vezes nós recorremos aos parentes, aos amigos, os irmãos de fé, né? Os irmãos em Cristo. Tem pessoas que recorrem ao dinheiro, aos bens materiais, ao emprego, ao chefe, à religião, a uma filosofia, a livros, a médicos, a profissionais como psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, né? Sem desmerecer nenhum deles. Tem pessoas que recorrem a drogas, sejam elas lícitas ou não, a entretenimento, né? Se desvia no entretenimento. Só que nenhuma delas é comparável ao abrigo do Altíssimo. Eu quero dizer uma coisa que é muito importante para a sua vida. De repente você tem as suas manias, de repente tem algo que você diz assim: olha, quando eu estou muito preocupado, quando eu estou sendo atacado pelas preocupações, eu faço tal coisa e aquilo me alivia. Mesmo que seja a prática de um esporte, andar a cavalo, patinar, sei lá. Eu faço tal coisa e me alivia. Tem pessoas que recorrem a coisas ruins, né? Isso que eu acabei de citar não é ruim, mas coisas ruins. Às vezes a pessoa recorre a um cigarro, e eu já até falei sobre isso. Mas vamos pensar que você recorre àquilo que não é ruim, que não é pernicioso. Um esporte, enfim, um passeio, um lazer, uma viagem. Isso não é comparado ao refúgio que o Senhor nos oferece. Uma viagem, por mais extensa que ela seja, uma hora ela acaba. Um esporte, chega uma hora que ele tem que terminar aquela sessão, pelo cansaço, enfim, por diversos motivos. Um passeio, qualquer coisa que seja. Pessoa que recorre às drogas, às vezes, eu já ouvi, né, pessoas dizendo: olha, quando eu faço isso, quando eu uso aquilo, então eu apago, o pensamento apaga por um tempo. Só que depois o pensamento, né, a memória, ela recobra e as coisas elas ficam piores. A bebida, a mesma coisa. Passa o efeito da bebida e o que vem depois é ainda pior, que é a ressaca, a dor de cabeça e tantas outras coisas. Não é assim? Então nada se compara ao refúgio do Senhor. Nada se compara ao refúgio que o Senhor nos oferece. Ele é mais do que uma opção de refúgio. Ele é o refúgio, independente da situação que você esteja passando, independente do momento que você esteja vivendo. Então, como se faz do Senhor o nosso abrigo? O texto aponta algumas disposições para nós enxergarmos do Senhor o abrigo, não um abrigo, o abrigo. Primeiro, nós somos chamados a habitar nele, a habitar na sua sombra, que nesse contexto significa estar em constante comunhão com Deus, através de uma vida de devoção. Que é devotar, é entregar a vida a Deus. Então aquele que pratica a piedade, esse desfruta de esconderijo, de sombra, de refúgio. Ele desfruta mais do que isso, ele desfruta de proteção e de segurança em meio às tribulações, em meio ao sofrimento, em meio às necessidades, em meio às preocupações. Segundo lugar, é necessário descansar à sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, encontrar nele momentos de alívio e refrigério, mesmo em meio ao calor do deserto. Eu já ouvi diversas pessoas dizendo: pastor, eu estou cansado ou cansada dessa vida. Então busque o descanso no Senhor. É relaxar o corpo, mas também a alma, mesmo em situações de alta tensão. E como isso tem feito parte da nossa vida. A terceira e última disposição é confiar. Então eu faço abrigo, eu descanso e por fim eu confio. O Salmo diz: tu és o meu Deus em quem eu confio. Então quem confia entrega, quem confia confessa, quem confia descansa, quem confia habita, quem confia espera. Assim,
Deus, ele é abrigo para aqueles que, tendo comunhão com Ele, descansam e confiam nele. É essa palavra que eu quero deixar para a sua vida nessa noite. Eu quero que você pense, eu quero que você reflita nela. Mais do que isso, que você creia nela. Pense nos problemas que você tem enfrentado ultimamente. Faça esse exercício. Como que você tem lidado com eles? Será que você tem se abrigado no Altíssimo? Ou tem tentado enfrentar esses problemas por si só, por si mesmo? Será que você tem descansado à sombra do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso? Ou tem estado sempre ansioso, ou ansiosa, tenso, angustiado, às vezes até deprimido? Você tem se refugiado em Deus ou em coisas que o mundo oferece? Essa é a pergunta. Será que você tem buscado as forças e a fortaleza no Senhor ou apenas nas pessoas ao seu redor? Pense nisso. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, que a sua palavra ela seja uma verdade absoluta. Ela seja uma vitamina, ó Pai, para a vida desse teu filho, dessa tua filha. Principalmente para aqueles que se encontram desesperados com uma preocupação, talvez, ó Senhor, com algo que tem a pagar, ou a situação financeira, Deus, com uma enfermidade. Seja o refúgio, seja o abrigo, ó Pai. Eu peço, Senhor, eu oro com fé, Senhor. E eu coloco diante de Ti, eu coloco em Suas mãos essa vida, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deixa eu passar um aviso antes de nós terminarmos. Eu tinha falado em algumas atividades passadas da possibilidade de retomarmos alguns cultos presenciais. Mas com todo esse impasse de liberação, até foi liberado, mas aqui, por exemplo, o Ministério Público tem feito uma pressão para que volte atrás, não só volte atrás com atividades religiosas, mas que se volte atrás com a abertura do comércio e tantas outras coisas. Enfim, por conta disso, será mantido o culto presencial aos domingos à noite, até segunda informação. As demais atividades nós faremos dessa forma, o culto online, através de lives. Tá bem? Então a nossa próxima atividade na quinta-feira, a Quinta da Vitória, mais uma palavra para abençoar a sua vida, e você não pode perder. Seja fiel a Deus. Não deixe que essa situação ela sirva de uma muleta, sirva de calço para você se distanciar da palavra. Não seja aquela pessoa que se justifica assim, bom, como está limitado as atividades na igreja, os cultos, então eu posso fazer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Então nos horários das atividades, então como já não tenho culto presencial, não está tendo culto presencial, eu vou passear, eu vou assistir TV, enfim, vou fazer outras coisas. O Senhor quer ser o seu refúgio, o Senhor quer ser a sua fortaleza, o Senhor quer ser o seu abrigo, mas você precisa estar diante dele. Você precisa se colocar diante dele. Assim como eu preciso me colocar diante de Deus. Eu não posso alterar a minha fé por conta de uma pandemia. O templo, a igreja, a construção, em alguns dias da semana está fechado, mas o céu permanece sempre aberto. A conexão ela não foi interrompida entre filho e pai. Não abandone a sua fé. Não negocie a sua fé. Seja fiel ao Senhor. Esteja com a sua consciência pura diante de Deus. Eu te peço, para o seu bem, em nome de Jesus. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu lar, sua casa, família, seu trabalho. Que o Senhor proteja tudo aquilo que é seu. No nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz. Até a próxima.